Olá! A crise de abastecimento de água no Sudeste, que atinge mais de 27 milhões de pessoas, pode chegar a 55% dos municípios do país ainda em 2015. O alerta foi feito pela Agência Nacional de Águas. A Câmara vai realizar uma comissão geral sobre a crise hídrica e deve criar um comitê para monitorar as ações tomadas pelo governo federal e pelos governos estaduais. Para discutir esse assunto, o Brasil em Debate recebe hoje os deputados Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, e Sarney Filho, do PV do Maranhão, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Obrigado. E eu gostaria inicialmente de perguntar, então, deputado Sarney Filho, essa situação desses 55 municípios, né? O que é necessário para evitar 55%, desculpe, corrigindo, dos municípios brasileiros que estão, de acordo com a Agência Nacional de Águas, correndo risco de passarem pela mesma situação que o Sudeste já está passando? Olha, a gente tem que entender essa crise, a gente fala crise hídrica, a crise da falta de água, como se fosse um acidente aéreo. Um avião não cai só por um defeito. É uma série de defeitos que fazem com que ele entre em colapso. Aqui no Brasil, a gente está sofrendo, primeiro, os efeitos das mudanças climáticas. O aquecimento global faz com que os eventos climáticos sejam extremos, ou seja, em determinadas épocas, nós temos chuvas em um curto período, mas muito mais intensas, como também temos secas muito mais prolongadas. A chuva também ela ocorre em regiões que antes ela não ocorria com tanta frequência e a seca também da mesma forma. Esse é o primeiro problema que nós estamos enfrentando, é o problema global do aquecimento climático. O Brasil, infelizmente, talvez seja um dos primeiros grandes países do mundo a estar sofrendo as consequências dessas mudanças climáticas. Outros países sofrem, mas pontualmente. O aumento dos furacões, o aumento das tempestades, os extremos não significam o aquecimento global, a mudança climática não significa só que nós vamos ter calor, mas nós vamos ter frio extremo também. Isso tem ocorrido com nevascas jamais vistas aí na região leste americana. Mas bem, esse é um dos fatores. E esse fator, infelizmente, a nossa contribuição histórica do Brasil é muito pouca. O segundo fator são os nossos biomas. Os biomas que geram a água, que fornecem a água. Esses biomas hoje têm muita importância e os serviços ambientais que eles prestam são reconhecidos. A Amazônia, por exemplo, hoje, cientificamente, ela tem influência no regime de chuvas da região sudeste, da região central do país. Ela evita que hajam eventos extremos, como furacões que não existem, é a floresta que descomprime a umidade. Mas no Distrito Federal já foi registrado, inclusive, tornado. Pois é, né? bem, isso já é mudança climática. Mas, bem, a importância da floresta amazônica que nós estamos também destruindo. Agora, veja você, o Sudeste, São Paulo, Minas, Espírito Santo, que estão com crise, Rio de Janeiro, que estão com crises tremendas, diferentes graus, mas todas elas com crises muito graves. Do abastecimento da água para o consumo humano, isso nem se fala em água para plantio, em água para agricultura, em água para a indústria, mas, enfim, o que acontece? Na casa do cidadão. O que acontece? Esse bioma, Mata Atlântica, hoje já quase não existe mais. Tem menos de 7% dele em áreas isoladas, em maciços isolados. Quer dizer, as matas ciliares, as matas que ficam na margem do rio, que ajudam a manter os cursos d'água, as matas que favorecem as nascentes. Quando se desmata uma nascente, ela se acaba. O rio, o leito do rio, também. O esgoto em céu aberto. Então, esse talvez seja a segunda grande causa da crise da água na região sudeste. A falta de condições que o bioma tem de continuar prestando esse serviço. E a terceira, nós não podemos também deixar de registrar, é a falta de visão dos gestores, que não tiveram a visão de que essas coisas poderiam acontecer. São Paulo, por exemplo, há mais de 30 anos já se fala sobre isso. O professor Paulo Nogueira Neto já alertava sobre o problema da água em São Paulo. Então não se fez nada, absolutamente nada na região sudeste, estruturalmente, que pudesse se preparar para essas mudanças que já estão em curso. As mudanças vieram para ficar. Então, esse é o problema real. O que nós podemos fazer? É lógico que o Congresso não pode ir na lógica contrária, como tem acontecido. No Código Florestal, em vez de nós aumentarmos a proteção dos nossos mananciais,
as áreas de preservação permanente, foi diminuída, flexibilizadas. Então, primeiro, a gente tem que ter noção de que nós devemos agir em várias frentes. Na questão climática, mantendo a Amazônia, mantendo a nossa diminuição de gases do efeito estufa. É uma grande contribuição, mas não tem efeito imediato. Nos biomas, sim. Há uma exceção, meu colega, há uma exceção na lei, no Código Florestal, que diz o seguinte: em situações de crise hídrica, os governantes, os governos, podem aumentar essas áreas de preservação. Nesse sentido, e estou dando essa informação em primeira mão aqui no seu programa, nós estamos fazendo um requerimento ao governador do Rio de Janeiro, ao governador de São Paulo, ao governador do Espírito Santo e ao governador de Minas, pedindo que eles, baseado nesse artigo, já que a crise hídrica é uma crise presente, que eles possam aumentar as áreas de proteção permanente, aumentar as áreas de proteção dos rios imediatamente. Essa é uma ação concreta que não terá efeitos tão imediatos, mas já é uma sinalização que pode melhorar no futuro. E as obras que estão sendo implementadas aí, que são obras necessárias, mas estão muito Também atrasadas demoram. E não resolvem o problema imediato. Obrigada, Tá? deputado Sarney Filho. Deputado Fausto Pinato, o senhor concorda, acha que, por exemplo, esse requerimento ele é uma das medidas que a Câmara pode tomar e que pode ter um efeito, se não imediato, mas uma recomposição dos biomas a curto prazo? Sem dúvida, o que o deputado Sarney Filho colocou é muito importante. Na verdade, nós precisamos fazer uma reavaliação de um conjunto probatório de tudo aquilo que possa, de certa forma, prevenir a gente em relação à água. Sem dúvida, essa ação é importante, não vai dar efeito imediato, mas futuro, a médio e longo prazo, que é importante, nós temos que pensar nas futuras gerações, né? E eu também compactuo da ideia do deputado Sarney, acho interessantíssimo esse comitê, acho importante, é uma discussão, não é uma discussão de partidária, é uma discussão de interesse nacional, né? Nós temos que parar de ficar jogando culpa nisso, de planejamento. Politizando, né? É uma questão de vida. A água é vida, né? E vou além a mais. Nós temos que discutir tanto a água como a parte de energia elétrica. Eu estou até tentando viabilizar uma frente parlamentar de segurança hídrica e energética, que uma coisa está vinculada à outra. Também um dos pontos, também 80% da nossa energia, ela vem da água, quer dizer, nós temos que buscar soluções alternativas para isso, e para isso nós temos que estar montando esse comitê e trazendo várias ideias. Eu percebo que tem vários deputados com várias sugestões, nós temos que tentar sintetizar isso numa conjuntura única, com um trabalho ostensivo e preventivo. Um dos projetos de leis que eu apresentei agora é a isenção de imposto, né? Principalmente para empresas que possam estar trazendo aparelhos de reuso da água, quer dizer, podendo conseguir linha de crédito no BNDES, quer dizer, é uma coisa também que já ajuda a economizar. A conservação dos mananciais, podendo o governo, um outro projeto de lei que eu apresentei, podendo estar tentando buscar tecnologia no exterior de uma forma mais flexibilizada, né? Porque é uma questão emergencial. Eu entendo que hoje demorou para cair a ficha de nós brasileiros e também fazer um trabalho de reeducação nossa. Nós também, o brasileiro sempre foi muito acostumado com a abundância de água e nós temos que pensar nas futuras gerações. Então, eu vejo essa discussão prioritária, compactuo com a ideia do Sarney Filho, estou aí como mais um soldado, ele comandando, acho que tem vários colegas Todos aí que nós também... somos soldados aqui. Não, mas o senhor levantou a bandeira, como tem outros colegas, colegas do meu partido, inclusive do Rio de Janeiro, outros colegas de Minas também querendo participar, por quê? Estão sendo cobrados nas suas bases, né? É uma discussão de interesse nacional e não podemos ficar jogando culpa nisso ou naquilo, não vamos olhar no retrovisor, vamos tentar achar uma solução, porque existe uma coisa aí que é caso fortuito e força maior. Tem a questão das chuvas, pode ter havido falta de planejamento, senão não podemos ficar jogando pedra. Que a questão de energia interessa ao governo federal, que é crescimento do nosso país, e a questão de água. Eu costumo dizer que as pessoas não moram no país, não moram no estado, moram nos municípios. Nós temos que resolver o problema de quem está ali esperando essa solução. Obrigada, deputado Fausto Pinato. Agora, deputado Sarney Filho, o senhor falou da questão dos biomas, né? Então, precisa haver uma recomposição porque chove, né? Às vezes a sociedade não consegue entender que está chovendo muito na cidade, mas não chove onde é necessário chover para haver a recomposição
do manancial, né? Como fazer com que a sociedade entenda isso? Entenda que não dá para desmatar sem interferir no curso d'água. Olha, para te dizer a verdade, bem sinceramente, e aos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Câmara, a sociedade entende isso. A gente, durante a discussão do Código Florestal, a Datafolha fez uma pesquisa. 89% na base, chegando até em alguns casos a 94% da população, dizia que queria ver os nossos biomas preservados, que aceitaria até a hipótese de pagar mais para manter o nosso meio ambiente. Quer dizer, a sociedade, ela é sensível a essa causa. O que há, na verdade, é uma dissonância entre o que a sociedade deseja e, nesse caso específico, dos nossos biomas, no caso da prestação de serviços d'água, do uso do solo, que tem a ver com o uso do nosso solo. Nesse caso, o Congresso não representa o que a sociedade deseja. Por quê? Porque aqui o agronegócio se mobilizou e o agronegócio é poderoso, e eu não sou contra o agronegócio, eu sou contra alguns membros do agronegócio que aqui dentro do Congresso radicalizam de uma maneira que só pensam nos seus interesses e deixam de lado os interesses difusos da sociedade. É lógico que quando há um embate entre o interesse concreto e os interesses difusos, raramente os interesses difusos se sobrepõem a esses interesses concretos. Então aqui o que está acontecendo é que essa bancada ruralista, que não são todos o agronegócio, nós dependemos do agronegócio, eu respeito o agronegócio, tenho amigos e tenho empresas que cumprem a legislação. Há uma maneira e que prestam serviço. De fazer de maneira sustentável. Mas aqui uma grande parte não pensa nessa coisa. Então agora você vê, além de termos diminuído essas áreas de proteção, termos fragilizado os biomas, termos dado anistia a quem desmatou ilegalmente, agora está se querendo revisar as reservas indígenas. Ora, a reserva indígena não é só a área em que os índios historicamente, constitucionalmente têm direito, mas é também uma área de preservação, pelo modo como eles vivem. A gente vai continuar tocando nesse assunto, deputado, mas dentro de alguns minutos o Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje com os deputados Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, e Sarney Filho, do PV do Maranhão, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, sobre a crise hídrica no país. Bom, deputado Fausto Pinato, eu gostaria que o senhor comentasse essa colocação do deputado Sarney Filho sobre a crise, no caso, entre uma visão de preservação dos mananciais, uma preservação dos biomas, essencial para evitar essa crise de abastecimento de água, e o interesse dos produtores rurais. Olha, eu, inclusive, me inscrevi nessa frente, até porque para poder levar essa discussão. Eu sinto, realmente, o deputado Sarney tem razão. Só para deixar claro, o senhor se inscreveu na frente... Da agricultura. Da agricultura. Na bancada... ruralista. Justamente para poder levar essa discussão, e teve inclusive outro deputado, colega de partido do senhor, que se levantou, suscitou isso lá. Eu percebo que é um novo momento, é um momento de nova discussão, porque hoje eles também, com certeza, né, vendo a situação real, eles vão estar tentando rever isso daí, até porque eles também, sem água a gente não sobrevive, mas sem água também eles não plantam. Então eu acho que é uma questão que deve ser discutida em conjunto, porque não tem como falar de água ou de ambiental, agronegócio, uma coisa está ligada à outra. Nós temos que despejar, não olhar no retrovisor, despejar do passado e montar uma nova discussão que possa, de uma forma efetiva, estar tratando dos interesses dos agronegócios, sim, mas também está tratando dos interesses do nosso futuro de sobrevivência, que é a água. Obrigada, deputado Fausto Pinato. Deputado Sarney Filho, o deputado Fausto Pinato falou, ainda no primeiro bloco, rapidamente, sobre a questão energética. O Brasil ainda depende muito
das hidrelétricas e quando os reservatórios ficam nos níveis que estão, tem que acionar as termoelétricas, aumentando o custo de produção, aumentando a conta de luz e o país se encontra nessa situação, crise de água e crise de energia. Por que a gente demora tanto para conseguir investir nas energias renováveis, na eólica, na solar? O senhor tem uma vasta experiência no assunto. Olha, na realidade, a crise hídrica, ela tem como consequência direta a crise de energia elétrica no nosso país, não tenha dúvida. Nós temos errado no sentido de balizar o desenvolvimento de energias renováveis. Hoje, o Brasil, ele é um dos países que tem uma das maiores e melhores insolações. O nosso estado, que tem a menor insolação, que é Santa Catarina, ele assim mesmo ainda é 5 vezes melhor do que a Espanha, que é o melhor país da comunidade europeia para a energia solar. Então, nós temos negligenciado, porque hoje os investimentos em combustível fóssil, que são os investimentos em petróleo, em gás, eles têm aumentado muito menos do que os investimentos em energias renováveis em países como em países da comunidade europeia. Estados Unidos é uma coisa à parte, porque eles estão entrando, segundo eu penso, num caminho muito perigoso, que é o gás do xisto, o óleo do xisto, que tem problemas ambientais gravíssimos, inclusive com os aquíferos lá. E eles estão agora discutindo isso, alguns estados já proibiram, bem, é diferente dos Estados Unidos. Mas eu acho que a gente deveria se mirar principalmente naquelas experiências bem-sucedidas. A Europa não tem nem água e nem tem combustível fóssil. E eles partiram para a energia nuclear em determinado momento. Depois desses vários acidentes, eles viram que era perigoso a energia nuclear e estão migrando para essas energias renováveis. Com isso, a energia renovável tem caído o custo enormemente. Então, agora que o Brasil está acordando para isso, agora que está se começando a incentivar. Então, o que eu espero realmente é que, nesse momento de crise, esse segmento, principalmente o segmento da energia solar, que pode agora ser aproveitada através da transformação dela em energia elétrica, não é? Então, já há uma regulamentação que não tinha feito ano passado. Inclusive, a Alemanha utiliza os parques eólicos também para a instalação das células solares e pode usar a linha de transmissão. Pode usar as duas. A Alemanha já tem cidades inteiras que se tornaram verdadeiras geradoras de energia solar. Foi lá que fizeram a primeira vez, que começaram a medir a energia gerada pela energia solar e a energia gerada que vai chegar lá pela linha normal de transmissão. Então, ele lá já sabe, se você gera mais energia solar do que consome, você tem crédito. Se você gera menos, você deduz o débito. Isso agora está se começando a encaminhar aqui no Brasil, ainda é caro, ainda não tem incentivo, mas é um começo de um caminho. Já há experiências interessantes em um projeto Minha Casa Minha Vida na Bahia, que eles transformaram lá, que foi sensacional. Mas eu diria o seguinte, se a gente for discutir água e energia aqui, a gente não vai ficar discutindo nenhuma coisa nem outra, porque são muito complexos. Mas o caminho do Brasil foi equivocado. Nós fizemos termoelétricas, as piores possíveis, a carvão. Estamos agora num leilão que, pelo que eu estou lendo nos jornais, vai ser óleo pesado, também altamente poluente. Mas é o custo-benefício e a necessidade. Eu não sou irrealista de dizer que a gente tem que ficar sem energia para não gerar energia suja. Mas eu diria que a gente tem que cuidar para que, já que essa questão da água, ela veio para ficar. Agora, falando dessas medidas emergenciais, deputado Sarney Filho, eu queria saber a opinião do deputado Fausto Pinato sobre as medidas que a cidade de São Paulo, por exemplo, está adotando para enfrentar o abastecimento. O rodízio ainda não foi anunciado o modelo que será adotado pelo Estado. Agora, algumas escolas estão adotando medidas extremas, por exemplo, substituindo a merenda por merenda seca, sanduíche em guardanapo de papel para não ter que lavar os pratos depois. Não permitindo que as crianças escovem os dentes depois das refeições, para que também não seja usada a água. O senhor acha que essas medidas são corretas? Acha que isso não pode trazer algum prejuízo à saúde, inclusive, das crianças? Eu acho que isso é um pouco... Estão forçando um pouco a barra nessa questão. Eu acho que
Pode ser alguma atitude isolada de uma coisa, mas eu não acredito que vão deixar as crianças não escovar os dentes, por exemplo. Lógico, existe um problema. O governador, sem dúvida, está a par disso, está correndo atrás, com certeza, né? Mas é como o deputado Sarney disse aqui agora. São vários fatores, né, que fizeram ocorrer isso. Mas já, com certeza, já estão fazendo alguns estudos também. Mas agora, a importância desse comitê, que o deputado Sarney colocou, é que na troca de experiência e na troca de sugestões, nós podemos achar vários tipos de modelo para poder estar evitando esse tipo de crise, né? Ou tentar minimizar, alguma coisa para minimizar e também para prevenir. Como o deputado Sarney disse, às vezes se tivesse preservado lá atrás alguma coisa, talvez não estaríamos nessa situação. Com certeza. Agora, o estado de São Paulo é um estado muito pujante, muito dinâmico. Eu tenho certeza que se a gente levar qualquer tipo de solução ao governo lá, o governo toma essa medida imediatamente, tá? Mas o importante é a gente estar discutindo isso nesse comitê com especialista tal, para estar achando essa solução. E São Paulo, nós podemos dizer aí que é uma cidade muito grande, né? A maior cidade do país, então quer dizer, aonde tem mais gente tem mais problema também. Obrigada, deputado Fausto Pinato. Deputado Sarney Filho, para finalizar, então, o senhor acredita que a comissão geral deve ser realizada? Tem alguma expectativa, já uma perspectiva de quando deve ser realizada? Olha, a gente tinha marcado primeiro na quinta-feira, depois da semana do Carnaval, mas o próprio pessoal do técnico e da Câmara mesmo disse que era pouco tempo para poder vir, por causa do Carnaval vai atrapalhar muito, para poder chamar os TEV, vem gente de todo o Brasil, possivelmente então, até possivelmente já... gente do estado. Então, nós estamos vendo data ou terça ou quinta-feira da semana após a semana do Carnaval, já em março. Em março. Começo de março. E o comitê, quando é que deve começar a funcionar? O comitê, eu já falei com o presidente a respeito do comitê, tentando sensibilizá-lo. Eu senti que o presidente está sensível a isso. Agora, há duas maneiras da gente fazer esse comitê. Ou um comitê, uma comissão externa da Câmara, uma comissão criada especificamente por ato da mesa para tratar desse que eu acho o mais adequado pela importância do tema. Dúvida. Ou uma comissão externa, uma subcomissão que teria papel até de poder externamente circular por esses estados, da Comissão de Meio Ambiente. Poderia fazer audiências públicas nos estados? A audiência pública seguramente vai fazer, independente de qualquer coisa. Eu mesmo já fiz algumas audiências públicas no fim do ano passado e vou continuar requerendo, junto à Comissão de Meio Ambiente, que provavelmente vou fazer parte, para que nós tenhamos audiências públicas para cada vez mais discutir. O que eu acho importante também aqui, nesse começo de legislatura, Fausto, que a gente demonstre com a maior clareza possível os problemas, para que possa sensibilizar os deputados quando essas questões vierem à tona. As questões não são isoladas. Quando você discute a área de preservação permanente, você não está discutindo o leito do rio Amazonas, você está discutindo isso, são esses rios que servem para barragem, que fornecem água para barragem. Não há rio grande se não houver rio pequeno. E os rios pequenos são os mais ameaçados. Então, esse é um problema sério. Então, eu acho que o comitê da Câmara seria talvez até do Congresso, pode ser até uma ideia que está surgindo agora, a gente fazer junto, conversar com o presidente Renan. Vou fazer isso, me ocorreu agora aqui nesse programa. Então, vamos tentar fazer. Essa comissão teria, assim, o papel de acompanhar as ações, de também aqui dentro nortear nossas iniciativas legislativas, puxando projetos como o do Fausto aqui, que são importantes, colocando como urgência para serem votados logo. Então, eu acho que teria um grande papel. A nossa ideia é essa, vamos discutir, porque não depende só da gente, mas eu acho que a crise, nesse aspecto, por mais paradoxal que seja, ajuda a abrir as visões. Obrigada, deputado Sarney Filho. Obrigada, deputado Fausto. Obrigado. Eu conversei com os deputados Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, e Sarney Filho, do PV do Maranhão, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, sobre a crise hídrica no país. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só entrar na nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. E se você quiser encaminhar sugestões de temas, mande uma mensagem para brasilindebate@câmara.leg.br ou então ligue 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá!